Eu quero convidar vocês, meus amados, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6. Acho que vocês viram aí na capa do vídeo, né? Que nós vamos estudar hoje a parábola da figueira estéril. O Senhor Jesus contou essa parábola quando foi indagado sobre algumas coisas, e eu quero trazer algumas reflexões para nós nesta noite, tá certo? E aí também eu quero pedir a você, enquanto você pega a sua Bíblia, enquanto você abre a Bíblia, nos ajude com a transmissão, comente aí como está o áudio, sobre a iluminação e tudo mais, tá bom? Isso ajuda bastante a gente poder melhorar as nossas transmissões. Então aqui em Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6, diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor para nos direcionar na mensagem desse texto. Oremos. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, queremos te pedir, Senhor, teu direcionamento para o estudo que queremos fazer agora nesse texto. Ó Pai, pedimos que tudo que vai ser exposto aqui seja, ó Pai, conforme a tua vontade. Te peço que o Senhor nos dê entendimento para que possamos trazer aqui aquilo que o Senhor quis deixar registrado para o teu povo, Senhor. Te pedimos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, vamos aqui pensar um pouco por que o Senhor Jesus contou essa parábola. Os irmãos sabem que o Senhor Jesus ele utilizou esse método, né, literário para explicar algumas coisas. Lembra que o contexto que nós estamos hoje é muito diferente do contexto, né, do contexto bíblico, contexto do Senhor Jesus desenvolvendo seu ministério. Então, hoje é muito fácil, quando a gente quer contar alguma coisa para alguém, a gente utiliza algumas palavras, e aí na etimologia da palavra as pessoas já conseguem entender o que a pessoa está tentando dizer. Mas no períodos bíblicos era diferente, né? Não tinha tanto contexto, não tinha tanto acesso a informações igual nós temos hoje. Então, uma das formas do Senhor Jesus ensinar de maneira que tudo que ele fosse trazendo de ensino, tudo que ele compartilhasse, chegasse a nós até hoje, foi as parábolas. E aqui a gente vai estudar uma das parábolas, onde o Senhor Jesus conta essa parábola até para fazer com que a pessoa que teve o contato com ele pudesse meditar, pudesse pensar. Era algo que ele fazia muito, era fazer com que as pessoas percebessem ou tivessem as suas respostas através da sua própria meditação. Ou seja, quando o Senhor Jesus queria dar uma resposta a alguém ou algum ensino, nem sempre ele falava de forma direta. Ele utilizava alguma forma literária e uma delas era a parábola. E nessa parábola, amados, nós vamos perceber que o Senhor Jesus quis fazer com que o seu interlocutor tirasse as suas próprias conclusões da pergunta que eles haviam feito. Então, a sua Bíblia está aberta aí em Lucas capítulo 13, e se você perceber aí no verso 1, você vai ver que tem um diálogo aí, onde algumas pessoas se aproximam do Senhor Jesus e vão trazer algumas informações. Né? Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Capítulo 13, verso 1. Diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns,
falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, observe comigo o que está acontecendo aqui. Algumas pessoas que estavam seguindo o Senhor Jesus ficaram sabendo que os galileus estavam sendo perseguidos por Pilatos e estavam sendo mortos. Os galileus eram, nesse sentido aqui, eles eram judeus radicais. Eles eram judeus que aplicavam uma forma de judaísmo bem mais radical. Lembra que, se você fizer um estudo sobre os judeus, tinham vários grupos ali, tinham grupos mais brandos, tinham grupos mais amenos, tinham grupos radicais que não queriam aceitar de forma alguma o governo de Roma, tinha outros que não queriam aceitar o cristianismo, tinha outros que se afastavam, né, que iam, inclusive, ficar até em cavernas, porque não queriam nem contato com ninguém, queriam viver a sua forma de judaísmo. Mas esses galileus que Lucas está declarando aqui para nós, eram galileus radicais, né? Era um grupo radical, né, que cumpria com muita retidão os sacrifícios do Antigo Testamento, tanto que aqui está relatando que o sangue deles estava sendo misturado até com os sacrifícios que eles haviam entregado. Então, algumas pessoas aqui, o texto não identifica bem se eram cristãos ou se judeus, se aproximam do Senhor Jesus e vão comentar com ele sobre isso, né? Eles falam aqui que Pilatos estava misturando os sacrifícios que os galileus realizavam. Então, quando Jesus escuta isso, em vez de ele fazer um comentário assim, como eles esperavam, Jesus surpreende aquelas pessoas e ele faz aqui uma espécie de uma crítica, né? Ele responde para eles: pensai que esses galileus, eram mais pecadores que os outros por terem padecido essas coisas? Ou seja, pensai que esses galileus que morreram ali, fazendo os sacrifícios, né, de forma até radical, era mais pecador do que o outro? Jesus está começando a fazer essas pessoas pensarem. E aí ele continua dizendo que não. E ele afirma que eram tão pecadores quanto aqueles que morreram na queda da torre de Siloé. Então Jesus começa a mostrar para aquelas pessoas que não havia diferença em relação ao quê? Ao arrependimento. Porque o ministério dele era esse, conduzir as pessoas ao arrependimento, né? Mudança de vida. Entender que antes era assim, sistema sacrificial do Antigo Testamento, mas agora, chegando o Messias esperado, o Messias anunciado no livro de Isaías, tudo iria mudar. Então, precisava haver uma mudança de vida na vida daqueles judeus. Mas veja o que eles estão agindo aqui, nós vamos ver isso mais à frente, até como uma espécie assim, de fofoqueiros. Porque eles estão aqui trazendo uma informação para o Senhor Jesus, como assim, como se fosse algo assim que está acontecendo e que aquelas pessoas estavam totalmente erradas e eles estavam ali totalmente certos e tudo bem. E aí Jesus vai contar a parábola para eles para mostrar que não é bem assim. Não é como eles estão pensando. Não é porque aquelas pessoas morreram ali, eram mais pecadores do que os que não morreram. Então ele começa a contar a parábola nesse sentido, para mostrar o quanto todos eram pecadores iguais, de forma equilibrada, e que igualmente todos precisavam o quê? Se arrepender. Então Jesus ele conta essa parábola que já foi lida, e aí eu quero dividir ela aqui para a gente poder entender
entre a análise do dono da vinícola e aquele que trabalha, né, o vinicultor. Então vamos aqui ver a análise, né? Vamos analisar a parábola que Jesus contou. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Lucas, para os amados que entraram aí agora, Lucas capítulo 13, a partir do verso 6. Nós estamos meditando na parábola da figueira estéril. Lucas capítulo 13, verso 6 diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la, para que esta, ainda ocupando inutilmente a terra? Ou seja, por que ela está ali ainda, ocupando espaço, onde poderia colocar um outro tipo de planta, um outro tipo de fruta, e ter mais êxito, né? Por que eu estou com uma planta no meio da minha terra que não está dando fruto nenhum? Então ele diz, pode cortar. 3 anos que eu venho aqui, ela não fornece fruto. Então, a figueira, meus amados irmãos, era frequentemente utilizada como símbolo para se referir a Israel. Se você ler Mateus 21, 19, Marcos 11, 14, você vai perceber isso. Não quer dizer que todas as vezes é o mesmo ensino. A gente tem que tomar cuidado com isso, de às vezes, toda vez que lê, pronto, vou ler agora figueira, aqui é Israel, fazendo certo ou errado. A gente tem que analisar a parábola, analisar o contexto e depois tirar as conclusões. Então, aqui vai se referir a Israel como uma figueira no meio de uma vinha. O que seria isso? Seria o povo de Israel, o povo escolhido, no meio de todos os outros povos, no meio da humanidade, tendo a obrigação de servir como luz para os outros povos, e aí, nesse sentido, eles deveriam estar dando frutos, porque era esperado deles, mas aí o vinicultor chega, o dono da vinícola chega e olha, procura e não encontra nada. Então, é isso que a parábola vai começar a mostrar para nós. Então, meus amados, era incomum você ver uma figueira plantada no meio de uma vinha. Você já pensou sobre isso? Porque o texto diz que tem uma figueira plantada no meio de uma vinha. Não é um campo de figueiras. Né? Se você ler rapidamente, você vai falar assim, é porque tinha outros dando frutos e ele achou uma que não está dando fruto. Não é isso. É uma vinha, uma plantação de uvas, vários pés de uvas, e uma figueira no meio. Era incomum. Por isso que, ao ler isso, quando os discípulos, ou aqueles que estavam próximos a Jesus, ouviram isso na primeira vez, os primeiros ouvintes, eles logo entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Talvez a gente explicar isso para alguém hoje, rapidamente, sem explicar o contexto, a pessoa vai até achar que é uma plantação de figueira completa, mas não era. Era uma o quê? Uma vinha, plantação de uvas, com uma figueira no meio. Aí olha a cena, você chega, você é o dono, você plantou, e aí você vê vários pés de uvas, com muitas uvas bonitas, você olha como está bonito aqui. Aí você olha no meio da plantação, você vê um pé de figueira enorme, e você vai lá olhar e não está vendo nada. Olha a cena, o que você vai querer fazer? Vamos tirar isso daí. Está ocupando espaço, eu estou perdendo. Três anos avaliando, olhando, volta. Será que melhorou? Será que não melhorou? Aí ele levanta lá, não tem nada. Então, além de não dar frutos, essa figueira no meio da vinha estava o quê? Ocupando espaço. Ocupando espaço. Então, nesse sentido aqui, o povo de Israel havia sido escolhido por Deus, um povo escolhido, um povo que havia vivido várias libertações, havia sido abençoado, né? Água no deserto, alimento, pão caindo do céu. Então, automaticamente era um povo que se esperava muito dele. Se esperava que fosse um povo que demonstrasse essa gratidão a Deus. O que seria demonstrar a gratidão?
contar as novidades, contar para as pessoas o que Deus havia feito. E aqui, nesse contexto dos evangelhos, a gente está vendo o contrário. A gente está vendo aqui um excesso de religiosidade, um excesso de aplicação do sistema sacrificial do Antigo Testamento e não demonstrando amor pelas pessoas, não explicando como esse Deus era bom, como esse Deus era maravilhoso, e muito pelo contrário, às vezes até ficando com raiva das pessoas que queriam seguir esse Deus, né? Fala, não, esse é só nós aqui mesmo, é uma coisa muito exclusiva. E aí Jesus vem para justamente mostrar que não era isso, que era bem mais do que eles estavam pensando. Então, o dono da vinha aqui, meus amados, é Deus, fazendo análise, né? Fazendo aqui a tradução da parábola. O dono da vinha é Deus, né? Existe essa linguagem no Antigo Testamento. Eu vou ler aqui para vocês Isaías capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim, só para a gente ter a certeza de que essa é a linguagem. Agora, eu estou lendo Isaías 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, chaçou-a, limpou-a de pedras e plantou de vide escolhidos. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Linguagem utilizada para se referir a Israel aqui como a vinha. Por isso que eu disse que a gente não pode aplicar todas as parábolas de figueira para Israel. Tem algum contexto que é vinha, tem contexto que é figueira. Então, na passagem que nós estamos estudando, Jesus está identificando Israel como o quê? A figueira no meio da vinha. Então, essa passagem de Lucas seria para mostrar o que o povo de Deus deveria estar fazendo ali no meio dos outros povos. Porque veja que o contexto anterior, as pessoas que estavam próximas a Jesus, em vez de estar preocupados em como fazer os galileus pararem de fazer o sacrifício do Antigo Testamento, se converterem, se voltarem para Cristo, eles estavam ali só comentando. Seria como alguém que sabe que uma pessoa está fazendo alguma coisa errada, tem como ajudar, tem como resolver, mas não está fazendo nada. Está só comentando, eita, fulano, olha como é que está ali, fulano de tal, olha o que ele está fazendo e tudo mais. Em vez de ir lá conversar, dar uma palavra, dar algum conselho para que aquela pessoa possa mudar de vida, está fazendo o contrário, está só comentando, ou seja, não está fazendo nada. Está como essa figueira bonita, com muitas árvores, né, com muitas folhas, muitos galhos, mas ela, ao levantar a folha, não tem nada. Seria como alguém que muito religioso, né, que se demonstra ter muito conhecimento das Escrituras e tudo mais, mas não está demonstrando os frutos esperados por Deus. Deus está esperando o quê? Frutos. O que seria frutos? Seria ter esse entendimento de demonstrar e ajudar as pessoas a serem conduzidas ao arrependimento. Uma mentalidade do crescimento do reino de Deus, não querer guardar para si. Pronto, eu recebi a salvação, eu entendi que eu preciso de Cristo na minha vida. Pronto, agora eu vou guardar. Não é isso. Se eu fizer isso, eu vou estar me tornando até muito próximo de alguém, ou pensando aqui na parábola da figueira, uma figueira infértil. Jesus queria, ao contrário, Jesus queria que eles começassem a demonstrar frutos, que eles começassem a entender o papel deles no meio do povo, ser luz, conduzir as pessoas a Cristo, né? Aquela ideia da máquina de lavar, né, centrípeta, que está rodando, e aquele efeito de rodar faz com que tudo gire em torno do meio ali da rotação. Então Jesus queria isso, que eles demonstrassem esse amor, demonstrassem o que Deus fazia na vida deles, para que as pessoas pudessem e quisessem também fazer isso. Porque alguém que recebeu a Cristo, recebeu o amor de Deus na sua vida, se ele não conta para ninguém, não demonstra isso, como que as outras pessoas vão conseguir ser atraídas? Como é que elas vão despertar o interesse, né, de também conhecer esse Deus bondoso, esse Deus maravilhoso? Então, fazia 3 anos que o dono da vinha vinha procurando fruto.
O que parece indicar até que a árvore estava o quê? Bem estabelecida, né? Tinha tempo ali, estava sendo cuidada, tinha um vinicultor só para isso, para cuidar, para zelar, para ver, botar água e tudo mais, e ela estava crescendo, ela está ali com o seu cuidado, recebendo a poda correta, mas não demonstrava frutos, não entregava frutos para o seu dono, não multiplicava. Isso é algo para a gente pensar, meus amados. Porque a gente está... A figueira estava no meio da vinha, apenas ali limitadas por não ter outras figueiras. Mas ela não estava limitada de espaço, ela tinha espaço para crescer, ela tinha água, ela era cuidada. A gente vai ver que o vinicultor vai até dizer que vai fazer até um trabalho nela para ver se ela melhora, né? Então, na palavra, meus amados, só fazia 3 anos que o dono procurava. E sem encontrar, o que ele faz? Corta isso, arranca, bota aí outra coisa que pode dar frutos. Eu estou perdendo meu tempo, eu estou perdendo espaço, arranca isso daí. Então, meus amados irmãos, há quanto tempo Deus vem nos observando, né? Onde eu quero chegar? Deus está observando. O contexto aqui é diferente, porque a figueira era Israel. Mas hoje Deus tem o seu povo aqui na terra ainda, né? Claro que diferente. Hoje é a igreja, separada de Israel. Mas Deus continua observando, a gente continua sendo como luz no meio dos outros povos, precisando demonstrar frutos, precisando demonstrar preocupação com as pessoas que estão aí sem Cristo em suas vidas, precisando de arrependimento, precisando demonstrar algo diferente, para que o dono não venha e queira cortar também. Essa parábola, a gente tem que pensar mesmo nisso. Pensar em como é que eu estou vivendo no meio desse povo. Eu estou sendo alguém frutífero? Ou eu estou ali parado, como a figueira que nós estamos estudando aqui? Então, existe uma aplicação para nós também, como igreja. Né? Mesmo não sendo Israel, precisamos compreender o nosso papel no meio da humanidade, meus amados. Precisamos demonstrar frutos. Precisamos nos movimentar. Movimentar não quer dizer desobedecer as regras dos isolamentos, né? Governamentais. Mas nos mover é utilizar os meios que nós temos disponível agora. Quais são os meios? Telefone, internet, redes sociais, né? Utilizar os meios possíveis. Nem todos os municípios estão podendo fazer visitas agora. Mas olha quantos meios que nós temos para nos comunicar, não é verdade? Deus está nos observando. E Ele espera que a gente faça isso, né? Da mesma forma como Ele deu benefícios para Israel, Ele deu para nós, deu para você. Nós estamos estudando o Evangelho, temos Cristo como Salvador, sabemos o nosso futuro, sabemos para onde nós iremos após a morte. Mas será que todas as pessoas que nós conhecemos sabem para onde vão? Certamente que não. Por isso que a gente precisa agir, se movimentar, demonstrar frutos, entregar frutos para o dono. O dono da igreja está observando, meus amados irmãos. E a gente precisa se movimentar, precisa não deixar que o contexto que nós estamos vivendo vá apagando essa chama que tem em nossos corações. É ao contrário, a gente deve olhar para tudo que Jesus demonstrou, tudo que ele ensinou. A gente viu ontem, né, os irmãos que assistiram a live, testemunho de Paulo e Silas, ali com as costas machucadas, roupa rasgada, amarrados, presos, mas eles louvaram, eles adoraram de uma forma que causou um terremoto. E é isso que a gente deve fazer, meus irmãos. Louvar ao Senhor, louve aí na sua casa. Não tenha vergonha de louvar a Deus aí na sua casa. Ah, mas o vizinho vai escutar. É para escutar mesmo. É para ele ouvir que você tem um Deus que move a sua vida. Eu vi que tem um Deus que coloca alegria no seu coração. Né? A pessoa, o povo de Deus está em casa. O povo de fechou a igreja. Fechou o prédio da igreja. Mas a igreja continua no seu coração. Através do nosso relacionamento com Cristo. Sendo assim, meus amados irmãos, temos que entender que nós precisamos continuar evangelizando.
Produzir frutos é isso, continuar a evangelizar, impactar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas sejam conduzidas à salvação. A gente não pode deixar o isolamento e a pandemia fazer a nossa vida espiritual esfriar. Nós temos que fazer ao contrário. É como aquela pessoa que precisa beber água sem estar com sede. Né? A pessoa não está com sede, mas o corpo precisa. Beba água. Eu vi esses dias um certo artista comentando que ele estava com Covid internado e tinha um amigo que mandava foto para ele de um copo de água. E na mensagem dizia assim, você precisa mentalizar esse copo de água e você precisa ter vontade de beber água, que era para quando ele começasse a melhorar, ele mentalmente começar a ter vontade de beber. E ele disse que isso ajudou muito. Ele deu compartilhou, né, esse testemunho da vida dele, que isso ajudou ele depois a beber água. Né? A gente não sabe se isso tem comprovação, mas eu estou trazendo aqui como uma ilustração para a gente entender que, por exemplo, nós estamos isolados, a igreja fechada, com algumas restrições, né? Não estamos indo na igreja, mas não quer dizer que eu não estou indo na igreja que eu devo deixar minha vida espiritual cair. Não quer dizer que eu não devo aproveitar as oportunidades para evangelizar. Eu tenho que continuar. Eu tenho que manter essa chama acesa em nossos corações. O pessoal que estava com Jesus aqui, em Lucas 13, ao invés de ir lá nos Galileus, né, como a gente leu no verso 1, e pregar o arrependimento, o que eles fizeram? Foram contar para Jesus como é que eles estavam sendo mortos. Já pensaram num negócio desse? Eu estou vendo uma pessoa que precisa do arrependimento, uma pessoa que precisa ser evangelizada, vive uma vida totalmente desregrada, torta, e aí puxa, aquela pessoa ali, olha como é que ela está vivendo, escravizão, tá? Ela é escrava das drogas, de bebida, mentiras e tudo mais, prostituição, olha a vida dessa pessoa. Não, vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, eu vou orar aqui ao Senhor, vou orar a Jesus aqui e pedir que ele faça alguma coisa. Eu preciso orar? Sim, eu tenho que orar por essa pessoa. Mas eu também preciso tomar uma atitude. Eu tenho que orar por essa pessoa para que Cristo tenha misericórdia dela, mas eu também preciso fazer alguma coisa. Você tem a oportunidade de fazer algo, você tem a oportunidade de entregar um panfleto para aquela pessoa, mesmo que não tenha nada, mas entrega o panfleto. Conta para ela sobre Jesus. Diz para ela que ela precisa mudar. Certamente ela não vai mudar ali naquele momento na sua frente, que a gente às vezes quer isso, né? A gente quer ir lá e contar para a pessoa, olha, você precisa se arrepender, você precisa crer no seu coração, e com a boca falar, Romanos 10:9, você precisa se arrepender, e aí a pessoa se converte. Seria maravilhoso se isso acontecesse, né? Olha só como eu sou evangelista. Mas não é assim. Tudo é no tempo de Deus. Então, qual é o nosso papel? Conta sobre Jesus para a pessoa. Entrega um panfleto, mantenha um panfleto aí na sua Bíblia. Entrega esse panfleto para a pessoa para que Deus possa providenciar uma maneira para aquela conversão. Não vai fazer como os galileus fizeram. Os discípulos, em vez de ir lá fazer alguma coisa, eles foram contar a Jesus. Olha só, Jesus, o senhor está vendo o que está acontecendo, o que Pilatos está fazendo? Né? Talvez esperando só que Jesus fosse lá fazer alguma coisa. E aí Jesus faz o quê? Conta essa parábola. Para que eles meditassem o tanto que eles estavam sendo estéreis no meio da vinha. Para que eles entendessem que Jesus estava contando aquela parábola para ele. Para que eles entendessem que eles estavam sendo uma figueira estéril. Uma figueira que não dava fruto. E até uma figueira que recebe uma ameaça, não é verdade? Que o dono disse que era para cortar. Seria, meus amados, como eu já disse aqui, como alguém que já recebeu a salvação, em vez de pregar o evangelho, fica só falando, né? Puxa, fulano de tal precisa de salvação, precisa de Cristo. Vamos orar por ela, né? Vamos orar. Vou comentar com outro irmão, vou orar. Vamos orar por tal pessoa? Vamos orar. Sim, mas a gente precisa também fazer alguma coisa. Precisa ver uma forma, uma maneira, uma ligação. Você não pode ir até a pessoa ligar, mandar uma mensagem, alguma coisa. Algo que possa demonstrar para o dono da vinha, como nós estamos vendo aqui, que você
produziu esse fruto. Então, meus amados irmãos, essa é a análise do dono da vinha, né? Deus analisando o que estava acontecendo. Mas teve uma resposta do vinicultor nessa parábola, não é verdade? O dono chega e vê o que está acontecendo e fala para o vinicultor, aí o vinicultor vai dar a sua resposta. Acompanhe na sua Bíblia aí, verso 8 comigo. Lucas capítulo 13, a partir do verso 8, para os irmãos que chegaram agora. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Olha o que o vinicultor faz. Ele, demonstrando graça, demonstrando misericórdia pelaquela figueira, em vez de deixar cortar, por quê? Menos trabalho para ele, não é verdade? Ia cortar a figueira, pronto. Agora é menos uma aí, que não está nem dando fruto para nós. Olha o que ele faz. Ele diz, não, deixa ela mais esse ano aí, eu vou escavar ao redor dela, vou colocar um estrume, vou cuidar para ver se agora, sim, né, ela demonstra esse fruto, né? Como às vezes na nossa casa, né? Às vezes tem lá uma planta na sua casa, e aí você olha, ela não está muito bonita, e aí você compra aquele material, né? E coloca para melhorar a terra, faz uma correção do solo, e água, e melhora a iluminação, e ela, né, começa a ficar bem, começa a melhorar as folhas, né? É isso que o vinicultor está fazendo aqui. Então, o vinhateiro aqui, meus amados, é Cristo, demonstrando graça, demonstrando misericórdia. Em sua misericórdia infinita, ele aconselha o dono da vinha o quê? Ter paciência, pedindo paciência. Por isso que nós falamos tanto desse Jesus para as pessoas. Olha o que ele está fazendo, intercedendo pelaquela figueira estéril, né? Talvez um tratamento no solo ali, a aplicação, por mais um ano, traga resultados, né? Dará à árvore mais uma chance para produzir. Olha aqui o que Jesus fez pelaquele povo, naquele momento ali, né? Demonstrando para aquelas pessoas que estavam ali, primeiro, eles não estavam demonstrando os frutos que o dono esperava deles, que Deus esperava. E segundo, que eles tinham alguém ali intercedendo por eles. Não é que eles poderiam, pronto, se acomodar, né? Ah, não, mas Deus espera frutos, mandou cortar, mas Jesus está intercedendo. Correto, ok. Mas no final ele vai fazer uma análise, ele vai falar assim, ó, depois desse ano, se não der fruto, corta. Ou seja, precisa ter mudança. A gente precisa acender essa chama em nossas vidas. Aquele povo ali precisava entender que eles deveriam comentar o que estava acontecendo, mas eles precisavam agir. As pessoas precisavam de arrependimento. As pessoas precisavam ouvir sobre Cristo, que é o que nós precisamos fazer muito hoje, meus amados. Quantas pessoas estão perdendo as suas vidas, né? Toda hora a gente recebe uma informação de alguém, né, que perdeu a sua vida, famílias enlutadas. Então a gente precisa se movimentar. A gente precisa utilizar as formas que estão disponíveis no nosso meio para evangelizar as pessoas. A gente não deve ficar só em casa comentando, conversando, olha como que aconteceu, olha como que a gente precisa agir. E rápido. Aqui na ilustração, o vinhateiro pediu só um ano. Né? Aqui é uma parábola, aqui não quer dizer que seria dessa forma, né? Quem sabe que os tempos para Deus é diferente. Mas a gente precisa agir, precisa corrigir algo que pode estar errado em nossas vidas. Então, um trabalho aqui seria o quê? A ideia de identificar alguém que estivesse assim, né? E fosse dar ânimo para o irmão. A gente deve fazer isso. Aquele irmão, identificar aquele irmão que está mais desanimado, né? Olha o que o vinhateiro falou. Vamos cavar ao redor, colocar estrume que vai melhorar. Então, o que seria uma aplicação para nós? Você tem conhecimento de algum irmão que está mais fraco, está desanimado, não está participando muito das programações, pega o telefone e liga para ele. Meu irmão, está acontecendo alguma coisa, você está bem? Você está precisando de alguma coisa?
Até a sugestão que eu dou é não ligue já condenando. Ei, por que você não está assistindo as lives? Por que você não está fazendo? Não é isso. É ligar e perguntar, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Você está bem? Precisamos ter essas atitudes de amor com nossos amados irmãos, para que ele se sinta amado e volte a demonstrar os frutos. Né? Hoje não é o momento da gente ligar reclamando, condenando, brigando, não é esse momento. Mas é o momento da gente se unir, ligar, perguntar se está acontecendo alguma coisa. Né? As pessoas estão passando muitos problemas. Tem pessoas desempregadas, tem pessoas doentes, tem pessoas perdendo até as suas moradias, né? Pessoas com muitos problemas, e famílias enlutadas, comércios sendo fechados, as pessoas, os comerciantes preocupados se seu comércio vai fechar ou não. Então, nesse sentido, a gente precisa ligar e perguntar, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Vamos assistir o culto, vamos assistir a live. Tem alguma maneira de eu ajudar você, para você assistir? Tem alguma forma de eu ajudar? Nem que seja orando por você. É o que as pessoas estão precisando. Seria a ideia de você aqui cavar ao redor da figueira, colocar ali o material, fazer a correção do solo, para que essa figueira possa voltar, né? Isso que é a ideia de a gente fazer na vida de um irmão. Tem muitos irmãos precisando disso na vida deles. Eu tenho certeza que eu estou compartilhando com vocês aqui, você está pensando, mentalizando alguma coisa. Se você achar que você está nessa condição, acompanhe as lives, procura fazer, como eu disse aqui, a ideia da água, né? Às vezes a gente perde a vontade, poxa, eu estou desanimado, não gosto de live, eu gosto do culto, mas é o que a gente pode nesse momento. O que a gente não pode é se afastar totalmente de Deus, se afastar totalmente da palavra de Deus, se afastar da comunhão. A gente não pode se afastar da comunhão. A gente precisa tentar uma forma, uma maneira. Então, não adianta nada a gente ficar só falando e comentando, né? Só falando e comentando. As pessoas estão fracas, as pessoas estão desanimadas, as pessoas estão afastadas. Não adianta só comentar. Tem que fazer alguma coisa. Marca uma reunião. Aí tem os aplicativos, Google Meet, liga para as pessoas, vamos nos reunir, né? Liga aí, marca, bota 3, 4 pessoas na reunião, faz uma reunião com os irmãos, liga, o WhatsApp tem a função aí de ligação compartilhada, liga, 2, 3 irmãos, se reforcem, utilize as maneiras disponíveis para que você possa se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da comunhão. É importante você ouvir a voz daquele irmão que senta ao seu lado todos os domingos na igreja. É importante você voltar a ouvir a voz dele, o ver pela câmera. É importante, isso reforça, isso alimenta também o crescimento da nossa vida espiritual. Então, Deus espera, meus amados, que saiamos dessa nossa espiritualidade, né, protegida. Eu vou me resguardar aqui na minha religiosidade e direcione as nossas energias para ajudar quem precisa. Fazer o que a gente pode fazer. Não deixar que nenhum irmão fique para trás, né? Fique ali fraco, desanimado, sozinho. Puxa o seu irmão, dê a mão para ele. Mentalize quem é que você pode ajudar nesse momento. Porque olha o que o vinhateiro vai fazer aqui. Jesus intercedeu pelo seu povo, pediu mais um ano. Mas olha o que ele diz aqui no verso 9. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Lucas 13, verso 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Ou seja, se ela continuar teimando, continuar, mesmo depois de todo esse cuidado, todo esse zelo, ela não der fruto, corta. Não dá simplesmente para pensarmos em escolher viver de qualquer maneira. Pronto, eu sou crente, eu sou salvo, vou ficar em casa aqui e pronto, acabou. Não é assim. Deus espera fruto de vocês. Deus espera fruto de nós. Deus espera que a gente continue trabalhando para o crescimento do reino de Deus. Tem muitas pessoas que precisam ainda ser evangelizadas.
Precisamos utilizar as ferramentas, as armas. Lembra das armas que Paulo orientou para que os efésios utilizassem? Hoje a gente sai na rua de máscara, né? Algumas pessoas colocam aquela proteção na frente, álcool em gel, distanciamento, né? Tem isso. Mas Paulo diz que a gente poderia o quê? Usar as armas espirituais. Eu achei até interessante trazer para relembrar para os irmãos, em Efésios capítulo 6, quais são as armas? A armadura de Deus, couraça da justiça, escudo da fé e o capacete da salvação. Essas são as armas espirituais que a gente precisa utilizar. Não deixar que as condições atuais nos faça desanimar, nos faça esfriar, nos faça se tornar como uma figueira infértil, uma figueira estéril. Não é a ideia de sair e descumprir as ordens sanitárias, meus amados. Não é isso que eu estou falando. Mas é utilizar as formas disponíveis. Utilizar o que você pode fazer. A gente pode o quê hoje? Visitar? Certamente que não. Talvez com algumas restrições. Talvez utilizando máscaras e tudo mais. Mas precisamos lembrar que existe uma coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, verso 4, ele expôs uma das coroas que foi que Jesus prometeu para o seu povo, que é justamente a coroa para aqueles que vão aqui evangelizam. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Essa coroa aqui é para quem demonstra frutos, para quem evangeliza, para quem está preocupado com o crescimento do reino de Deus. Então a gente deve lembrar disso também. Né? Lembrar que existem algumas coroas a serem conquistadas. A gente deve lembrar que os crentes vão estar perante a Cristo. Lembra do tribunal de Cristo? Nós vamos estar lá na frente dele, sendo julgados, recebendo os galardões. Né? Existe o grande trono branco e existe o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo para os crentes, para o povo de Deus, que vai estar ali recebendo os seus galardões. E vai ser o momento que nós vamos receber as coroas, né? E eu espero que com essa mensagem você possa refletir, meditar, possa pensar nas coroas que Jesus prometeu para nós e lembrar que nós podemos continuar demonstrando os frutos, continuar aptos a receber as coroas e a coroa de glória, como o apóstolo Pedro trouxe aqui para nós. Concluindo, Deus espera que o seu povo produza frutos de arrependimento e de trabalho. Deus espera frutos de arrependimento e de trabalho. Não tem como fazer parte do povo de Deus e não produzir frutos, ficar ali inerte, estéril. Pois como a árvore frutífera é cortada, Deus também tirará aqueles que desobedecem, aqueles que não querem fazer parte do povo de Deus. Amém?